A nossa proposta da terapia em grupo é toda semana trazer uma mulher da Bíblia e dentro da história dessa mulher da Bíblia, a gente falar de como lidar com a ansiedade e como essas mulheres de alguma forma lideram com a sua ansiedade, não é? Então, recapitulando, na semana passada a gente falou sobre Marta, não foi isso? Recapitulando, na semana passada a gente falou de Marta, não foi? A gente falou que Marta, ela foi, na verdade, orientada por Jesus a não colocar prioridade em coisas que sempre estarão aí para fazer, como afazeres domésticos, mas a prioridade é o quê? Relacionamento com Deus, estar com as pessoas que a gente ama, porque esses momentos aqui, como esses que nós estamos aqui agora aprendendo, são momentos únicos. Outras coisas que a gente já faz rotineiramente sempre estarão aí para a gente fazer. Foi isso que a gente aprendeu semana passada com Marta. E se a gente for trazer na prática do dia a dia, na prática da vida, qual é? Vão ter momentos que a gente vai ter que deixar de lavar um prato, de arrumar uma casa, de fazer qualquer coisa que a gente já faz para dar atenção a um filho, a um marido, a um amigo, para orar, para jejuar. Coisas que são prioridades, de fato. Não é isso? Então, e aí eu pedi para vocês fazerem um exercício da semana que foi praticar as respirações. Todos os dias de preferência. Por quê? Porque aquilo que eu faço todos os dias, o meu cérebro entende que é rotina, que é algo conhecido. Se eu deixar para praticar a respiração apenas nos momentos onde eu estou nervosa, onde eu estou ansiosa, pode ser que não funcione tão bem, tá certo? Mas se eu vier ali com a prática de respirações durante o meu dia, principalmente nos períodos que a gente acorda e dorme, o meu cérebro ele vai entender que esse é um mecanismo novo adotado por mim para me acalmar. Então, portanto, quando eu estiver nervosa, quando eu estiver diante de uma situação que requer uma tomada de decisão e eu respiro, eu oxigeno meu cérebro e trago um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Sobre Marta, semana passada vocês ficaram com alguma dúvida? Pronto. Então hoje a gente já vai para a nossa próxima personagem que a gente vai falar, que é uma que eu amo muito, que é a Esther. Então hoje a gente vai falar de Esther. E dentro da vida de Esther, o tema de hoje é confiar em Deus e agir no tempo certo. Isso mostra o quê? Que a gente precisa, que a gente tem um tempo certo para agir. E para isso, a gente tem que confiar em Deus. Então, quem não conhece aqui a história da Rainha Esther? Quem está aí com a Bíblia? Vocês trouxeram, esqueci de perguntar, trouxeram Bíblia? Eu trouxe. Porque vai ter momentos que eu vou pedir. Não, mas eu vou olhar aqui pela Bíblia online. Porque vão ter momentos que eu vou pedir para alguém fazer algumas leituras bíblicas. Então, por isso eu pedi que vocês estejam com a Bíblia na mão. Eu esqueci de pedir. Para vocês participarem em algum momento comigo. E aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. A história da Rainha Esther está lá mesmo no livro de Esther, né, na Bíblia. É a história de uma jovem judia. Ela está vivendo em cativeiro. Ela está vivendo em cativeiro e fica órfã, perde o pai e a mãe. E desde que ela perdeu o pai e a mãe, ela foi cuidada pelo seu primo Mardoqueu. Então, Mardoqueu, primo de Esther, cuida dela
como se fosse uma filha. E a história dessa judia começa a seguinte: no reino, a rainha que existia antes dela foi destronada por desobedecer o rei. E Esther, junto com outras moças, passou mais ou menos uns 6 meses se preparando para entrar na presença do rei, para ser escolhida entre muitas mulheres como a próxima rainha. E a Bíblia vai relatar, lá no livro de Esther, que Esther, quando entrou na presença do rei, achou graça diante dos olhos e foi coroada rainha no lugar da rainha anterior, que era a Vasti. E então, o que é que acontece, queridas? Onde é que Esther vai entrar na nossa história hoje? Esther, sendo judia, quando ela entrou no palácio e se tornou rainha, Mardoqueu, o primo dela, orientou: olha, Esther, não fala da tua origem, tá? Não fala que você é judia. Fica calada, não conta nada sobre isso. E ela não contou. Só que chegou um determinado momento, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Ramã, que era o segundo no reino, ele passa a detestar o povo judeu. Por quê? Porque ele percebeu, gente, que os judeus não se curvavam diante dele. Por quê? O costume daquele povo pagão era se curvar diante das pessoas. Só que Mardoqueu, como um judeu que só adorava a Deus, ele entendeu que ele não poderia se curvar diante de nenhum ser humano. Por causa disso, Ramã criou um ódio mortal de Mardoqueu e decidiu, gente, não só exterminar Mardoqueu, mas todos os judeus que moravam ali naquela província. Então, o que foi que ele fez? Ele influenciou o rei, de certa forma, dizendo que os judeus eram inimigos do rei, que os judeus deveriam ser exterminados. Então, o rei concordou, assinou um decreto real, autorizando em uma certa data que iria acontecer o extermínio dos judeus. E no meio disso tudo, o que acontece? Esther era judia. Então, o primo dela vai até o palácio e diz: olha, está acontecendo essa situação, Esther. Preciso da sua ajuda. Gente, Esther, no primeiro momento, ela recuou. Sabe por que ela recuou? Porque lá na Bíblia está escrito que Esther disse a seguinte frase: olha, Mardoqueu, já tem muito tempo que eu não compareço à presença do rei. Já tem muito tempo que ele não me chama. É arriscado. Se eu comparecer à presença do rei, como era costume naquela época, só poderia comparecer qualquer pessoa, gente, na presença do rei, se ele autorizasse ou mandasse chamar. Fora isso, quem fosse à presença do rei, sem convite prévio, seria morto no mesmo momento. E então, o que foi que Mardoqueu disse? Olha, Esther, se você não quiser fazer nada, tudo bem. Mas não pense que o fato de você estar no palácio, você estará livre de alguma coisa. Se você não se posicionar neste momento, Deus vai mandar livramento de outro lugar. E foi neste momento, gente, que Esther se posicionou. De que forma? Ela pediu a cobertura, ela pediu, olha, tá certo. Só que eu vou pedir para você uma coisa. Peça para todos os judeus que estão lá em Suzã, que orem e jejuem por mim 3 dias. Que eu e minhas moças vamos fazer o mesmo. E depois disso, eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, eu morri. E então aqui é que a gente vai desenrolar a partir de agora. Eu tive que fazer esse pano de fundo, contar para vocês um pouquinho da história, porque eu sei que tem pessoas que estão aqui que não sabem da história de Esther. Então eu tive que contar um pouco para depois a gente entrar no assunto. Porque senão as pessoas iriam ficar perdidas, porque não conhecem a história, tá certo? E então, como foi que Esther conseguiu vencer, gente, a ansiedade antes de tomar essa decisão? Porque imagina só, ela e todo o seu povo estava correndo o risco de morrer, de perder a vida. Então, querendo ou não, imagine a gente nesse contexto. A gente ficaria logo o quê? Ansiosa.
Se eu for aqui perguntar para vocês quais situações difíceis na vida de vocês, que vocês tiveram em uma situação difícil, o que foi que vocês sentiram? Qual foi o primeiro sintoma que vocês tiveram? Vocês vão dizer o quê? Ansiedade. Sentiram ansiedade antes de tomar a decisão, não foi? E aí, a gente vai ver que essa ansiedade tem a ver com esse medo do futuro, não é? O medo do desconhecido. Porque, na verdade, o que ia acontecer com Esther não era naquele momento. Como eu contei na história para vocês, era algo futuro, que estava marcado para acontecer. Não era no presente, era no futuro. Então, observem aqui mais uma vez comigo. A ansiedade sempre vai entrar na nossa vida, no momento presente, remetendo o futuro. Porque o futuro, gente, é o incerto, é o que a gente não conhece, é o que a gente não viu ainda. Então, vem esse medo do futuro. E aí, como é que a gente pode vencer a ansiedade para tomar decisões assertivas no tempo certo, seguindo o cronômetro de Esther, seguindo a história de Esther? Porque ela poderia ter agido por impulso. Já pensou aqui comigo se Esther entrasse em pânico, em desespero e entrasse logo na presença do rei pedindo socorro? Vocês, será que o desenrolar da história seria como a que a gente conhece? Mas ela manteve a calma. Ela pediu ajuda, manteve a calma, e esses 3 dias, a gente vai falar mais um pouco lá na frente, de oração e jejum, trouxe a Esther toda aquela tática que ela usou para entrar diante do rei e ter o seu pedido atendido. Não foi isso? Então, gente, essa necessidade que a gente tem de controle, esse medo do futuro, a psicanálise ela vai falar assim pra gente, que o medo do futuro está ligado às nossas experiências do passado. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. É o seguinte, quando algo no presente acontece comigo, por exemplo, você vai falar em público diante de uma plateia. Observem isso. Vocês vão falar diante de uma plateia e aí naquele momento a sua mente ela faz como um download de tudo que você já vivenciou quando você falou em público. Em fração de segundos, o seu inconsciente traz aquelas informações, baixa mesmo para você todas as informações. Olha aqui o que aconteceu quando você falou em público. Você vai dirigir e vem ansiedade porque a sua mente traz todas as informações de tudo que você viveu quando você ou estava ali dirigindo ou dirigiu com alguém. Todas as informações o seu cérebro traz naquele momento. E é isso, gente, que gera a ansiedade. Porque, na maioria das vezes, as informações que o nosso cérebro traz são o quê? Negativas. Ele não traz informações boas. Você vai falar em público, ele vai te lembrar daquele dia na escola que você apresentou o trabalho e foi vaiada. E então, quando a gente, em fração de segundos, acessa essas informações negativas, o que acontece? O nosso sistema nervoso simpático reage com o quê? A adrenalina aumenta, a cortisol aumenta, então o que acontece? O coração começa a disparar, mãos ficam geladas, os pés ficam também, você fica agitado, e aí é o que a gente chama de quê? Ansiedade, e o pensamento negativo. Ai, meu Deus, se eu for, vai acontecer tudo novamente. Vai se repetir a mesma história. Então, tem algo que realmente eu vi essa frase e eu gravei para mim em verdade. A ansiedade é uma forma do cérebro da gente nos proteger de alguma forma. Para ele é dizer assim, olha, deixa eu te proteger aqui, você já foi vaiada, já aconteceu algo ruim com você, deixa eu te proteger para não acontecer de novo. Só que o que a gente tem que lembrar aqui, alguém falou alguma coisa aí? Acho que tem alguém com o microfone ligado. O Daniel aí não, entra aí. Ela tá com o microfone ligado. Dona Aurelina, desliga o microfone.
Então, o que é que acontece, gente? Quando vem todas essas informações, o nosso cérebro tenta nos proteger para que não aconteça novamente. Só que o que acontece é que se a gente se rende a essa emoção do momento, baseado nessas informações do passado, o que acontece? A gente não avança. A gente não vai ter um resultado diferente. Se eu confiar, é por isso que eu sempre digo, gente, não confia no seu cérebro. Não confia no que passa na sua cabeça. Porque a nossa mente, ela quer manter a gente sempre refém das coisas do passado. Por quê? Se eu ficar baseando a minha vida, as minhas decisões no presente pelo meu passado, eu não vou avançar. Porque se eu for conversar com cada um de vocês, a maioria, o passado tem alguma coisa negativa, alguma coisa ruim. Então a gente não pode basear a nossa vida presente, as nossas decisões, pelo nosso passado. E então, se a gente for olhar dentro também do contexto da psicanálise, quando Esté, o histórico de Esté é o quê? Uma jovem órfã. Quando a gente fala de orfandade, a gente lembra logo de quê? Foi criada por um tio, era órfã, estava em cativeiro. Olha quanta coisa negativa. Então, Esté também, gente, tinha um histórico de negatividade. Se a gente for olhar aqui para a história dela, tinha o quê? Rejeição, medo do futuro, porque ela tem um histórico de um passado ruim. Os pais morreram. Ela estava no cativeiro. Foi criada por uma tia. Então, com certeza, nesse momento ela entrou em pânico e em ansiedade. E então, isso poderia ter levado Esther a tomar alguma decisão precipitada. Mas nesse momento, e a gente pode até observar que as palavras dela lá no início, querendo fugir um pouquinho de tomar essa decisão, veio desse histórico. Vocês concordam? O fato de no início ela ter se recusado de alguma forma a agir, pode ter vindo desse histórico. Depois que ela foi alertada pelo primo, que ela acordou. Ela foi orientada, foi avisada de que ela poderia não estar livre pelo fato dela estar no palácio. Foi que ela, gente, despertou. Então, vocês também conseguem entender que muitas vezes, para a gente acordar de certas situações, a gente precisa estar atento a pessoas que Deus vai usar, que Deus vai colocar no nosso caminho para estar nos alertando. Por quê? Sozinhos, a gente sempre vai caminhar pelo caminho da nossa mente sofrida. A gente sempre vai querer fugir de desafios novos. A gente vai sempre querer fugir de tomar decisões diferentes daquelas que a gente já vem tomando. Entenderam? Então, se a gente for ver o histórico de Esté, era um histórico de uma pessoa insegura e com medo do futuro. Mas graças a Deus que Deus usou a vida de Mardoqueu para trazer esse alerta para Esté e despertá-la para tomar um passo diferente. Então, eu quero deixar a seguinte reflexão para vocês aqui, baseado nesse tópico. O medo das decisões que vocês têm hoje, será que é por medo de ser rejeitada? Será que é por medo de não ser aprovada? Toda vez que vocês tiverem uma decisão para tomar, que viesse essa ansiedade, façam essa pergunta para vocês. Será que é o medo da rejeição? Pronto, tópico 2. Ansiedade como necessidade de controle. Quem nunca, hein, gente? Esté poderia ter tomado a decisão logo, porque ela poderia querer estar no controle. Porque exatamente a necessidade desse controle vem das nossas feridas. Por quê? Na nossa cabeça a gente pensa assim, se eu não decidir agora, se eu não resolver agora, vai ser ruim, eu vou me machucar. Porque no passado eu já dependi de alguém, eu já esperei por alguém e saiu e deu ruim. E não saiu do jeito que eu queria.
Então, para que saia do meu jeito, eu vou resolver agora. É a necessidade do controle. E muitas vezes eu vou dizer a vocês, eu digo por mim, por experiência própria. Eu lembro que quando o pai de Agatha estava no hospital, que já estava com diagnóstico e tudo, eu fiquei muito com aquela ansiedade, aquela necessidade, gente, de estar no controle. Eu lembro que eu ficava estressada. Eu ficava estressada com os médicos, eu ficava estressada com o pessoal. Por quê? A necessidade de achar que eu estava no controle de alguma coisa. Mas a gente não tem controle de nada. E já peço aí agora que algum de vocês abra aí o Salmo 37, 5, para a gente ler. Lê o Salmo 37. Salmo 37, 5. Quem pode ler? Quem pode ler, pode abrir o microfone e ler. 37,5, não é isso? Isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Então, o salmista acabou de dizer: entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará, porque a gente não pode controlar o incontrolável. Diagnóstico não sou eu que controla. Tem coisas que realmente a gente pode ir lá e resolver, mas vão ter coisas na nossa vida que a gente não vai poder controlar. E ficar ansioso ali tentando controlar, vai mais atrapalhar a gente, porque chegou um momento que eu percebi que a minha ansiedade estava mais atrapalhando do que ajudando. Porque quando você fica ansiosa, observe, você fica agitada. Então você não vai ser educado com as pessoas, você não vai tratar as pessoas bem. Isso tudo vai atrapalhar, sabe por quê? Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E se eu fico ansiosa, eu vou atropelar as coisas e não vai ser nada facilitado para mim, porque imagine uma pessoa que está ansiosa chegando em qualquer lugar. Essa pessoa vai ser super grosseira, vai ser super ignorante e ao invés dela ter uma resolução do seu problema, pode ter até uma porta fechada. Não é verdade? Então, tópico 3. O poder da regulação emocional através da oração e do jejum, que foi o que Esther fez. Ela não só jejuou com as moças dela, mas ela pediu, né, a Mardoqueu que juntasse o pessoal para que jejuasse pela vida dela. E aí, se a gente for ver do ponto de vista bíblico, a gente já sabe o poder do jejum e da oração. Que o poder do jejum e oração na Bíblia toda está lá, que os milagres que Deus fez, as portas que foram abertas, até o próprio Jesus fala que não existe casta de demônio que não saia por meio de jejum e oração. Mas dentro do ponto de vista da psicanálise, a oração e o jejum são formas de regular o emocional, sabia? Que a oração e o jejum traz uma regulação emocional. E isso é tão verdade, gente, que já trazendo para a minha vida. Eu lembro que aqui a gente tinha uma prática de fazer jejum, né? Eu escolhi um dia na semana fazer jejum. Só que eu comecei a fazer outros dias. Aí eu lembro que tinha uns dias que eu estava jejuando, aí eu estava assim, bem zen, bem zen. Que aí o Anderson falava assim comigo: você está em jejum? Por quê? Quando você está jejuando, eu nunca vi, fica uma seda, nunca vi. Pode acontecer o que for, você. Então, mas isso é verdade, porque, gente, na Bíblia a gente vai ver que o jejum, ele trata a nossa carne. Os frutos, quando a gente fala de carne, vocês entendem que são aqueles frutos da carne, todas as impurezas da carne, o nosso lado adâmico. Então, o jejum e a oração, eles vão tratar isso. Porque, só pensando pelo lado carnal, uma pessoa que está em jejum por muito tempo, ela logo vai ficar, até para falar, vai ser mais lento, porque ela está jejuando, está cansada, está... Entendeu?
Então, só por esse ponto, a gente já vai perceber que a pessoa já vai ficar mais calma. Então, meu conselho para vocês essa semana: estão ansiosas, agitadas? Tira um momento de jejum e vocês vão ver, sério, vocês vão ver que vai diminuir bastante essa ansiedade. E voltando para minha história lá, do pai de Agatha no hospital, e aí eu lembro que no começo eu fiquei bastante ansiosa naquela agitação, mas depois, quando eu entendi que não dava para ter controle de nada, que eu tinha que me render à vontade do Eterno, aí eu comecei a orar e a jejuar. E aí, de fato, eu comecei a ver que eu comecei a ficar, gente, mais calma, mais zen. Outra pessoa começou a surgir. Por quê? Eu comecei a orar e a jejuar. Então, quando eu comecei a orar e a jejuar, eu comecei a entender. Não é o que eu vou fazer, não é o que eu vou falar. Eu simplesmente entrego nas mãos de Deus. Porque quando a gente está no jejum, está na oração, a nossa fraqueza da nossa carne morre. E se a gente se conectar com Deus, se a gente começar a orar e essa oração for uma oração direcionada com o propósito, não tem como. Não tem como não acontecer. E aí a gente sabe, dentro do contexto bíblico, que Esther foi o quê? 3 dias, gente, de oração e jejum. Claro que a gente sabe que esse jejum que a Esther fez foi um jejum apenas de pão e água. Um jejum de 3 dias não tem como a pessoa ficar. Tem pessoas aí, hoje em dia, já com acompanhamento médico, que está fazendo só de líquido. Mas esse jejum de Esther foi de pão e água, até porque foram dias prolongados. E até mesmo dentro do contexto bíblico de jejum, falando ainda, até o jejum que o próprio Jesus fez foi um jejum de líquido, porque ele estava no deserto, ele só não estava comendo o quê? Pão, que foi o que o inimigo ofereceu. Mas ele não tinha como humanamente ficar no deserto sem beber nada, 40 dias. Então o jejum de Jesus foi de líquido. E muitas pessoas hoje fazem isso. E aí a psicanálise vai dizer que o jejum e o tempo de oração vai reduzir os níveis de cortisol, é comprovado que vai reduzir os níveis de cortisol, que vão reduzir esses níveis de adrenalina, que vai fazer a gente ficar mais reflexivo antes de tomar qualquer decisão. Então, logo, as minhas decisões não vão ser baseadas naquele meu histórico lá, como eu falei com vocês, negativo do passado. Vão ser baseados nas minhas reflexões, colocando os pós e os contras no papel. Entenderam? E ainda vai fortalecer a minha autoconsciência e a minha inteligência emocional. Olha só quantos benefícios tem o jejum do ponto de vista espiritual e do ponto de vista terapêutico. Então, esse jejum de Esther, com certeza a gente fez com que Esther tivesse todas as estratégias que ela usou para acessar o rei. E depois, a gente sabe da história, não é? Quem conhece a história sabe que Esther, quando completou os 3 dias de jejum, ela se apresentou toda linda diante do rei, que ela não ia para lá com cara de jejum. Olha a estratégia, gente. Ela vestiu as suas vestes reais, que a Bíblia fala, se apresentou diante do rei. O rei autorizou a entrada dela. E quando Esther entrou na presença do rei, ela também não falou logo o que ela queria. Ela, mais uma vez, controlou a ansiedade e teve uma estratégia que eu acredito que essa estratégia ela teve nesses 3 dias que ela estava em jejum e oração. O que ela fez? Ela disse, olha, rei. Aí o rei falou, Esther, o que é que você quer? A metade do reino eu vou te dar. Que era essa frase clichê que os reis usavam naquela época. Até metade do reino eu vou te dar. Ela disse, olha, rei, eu quero te convidar para um banquete que eu vou preparar em sua homenagem e quero convidar também Ramã para vir esse banquete contigo. Aí a Bíblia vai dizer que Ramã sai dali muito alegre e feliz,
dizendo para a família dele que Esther convidou ele para um banquete. Ele veste a melhor roupa dele e aí vai para esse banquete que Esther convidou. E aí a gente vai saber que a Bíblia diz que quando Esther está no banquete com o rei, Esther deixa o rei e Ramã comerem primeiro. Olha aqui uma estratégia, já trazendo para a nossa realidade. Quando você tiver algo para resolver com alguém, se for alguém próximo, esposo, mãe, qualquer coisa, é uma coisa séria a resolver, você já cumpriu as etapas de Esther, que foi jejuar e orar, para diminuir a ansiedade, pensou direitinho? Próxima etapa, nunca converse com ninguém com fome. Primeiro você dá comida, se é seu marido, se é sua mãe, é quem for, prepara o banquete, dá comidinha. Depois que a pessoa comeu, está com a barriguinha cheia, é sério, gente. Pode fazer o teste. Prepara a comida, deixa tudo direitinho e depois você traz o seu assunto. Porque a pessoa com fome, é por isso que observe. Mulheres, nós mulheres, principalmente nós mulheres, pecamos. Quando o marido chega do trabalho cansado, muitas vezes até com fome, e você já quer trazer a demanda do dia em cima do homem, ele não vai receber, porque a mente dele está agitada do trabalho e está com fome. O que é que você vai fazer aí? Do modo de Esther? Prepara, deixa a roupa tudo bonitinho no banheiro, acolhe essa pessoa com carinho, prepara o banquete. Depois que a pessoa comeu, é que você traz a demanda. Porque foi isso que Esther usou e funcionou, gente. Quando eles comeram ali no banquete, aí o rei, sim, Esther, seu pedido, minha linda, maravilhosa, seu pedido. Aí ela, olha, rei, eu estou correndo risco de ser morta, porque eu e meu povo fomos colocados a prêmio. Aí o rei, como assim? Sim, e o malfeitor é Ramã. E aí a Bíblia vai dizer que Ramã ficou assustado, e aí o rei queria saber o que estava acontecendo, e Ramã tentou negar, e a Bíblia fala que o rei mandou que Ramã saísse, fosse retirado da presença do rei, ele foi sentenciado à morte, e aí o que acontece? A Bíblia diz que ele tinha antes disso preparado uma forca para Mardoqueu, que é o primo de Esther, que criou ela. E aí a Bíblia vai dizer que o rei pede que ele seja enforcado nessa mesma forca onde ele preparou para Ramã. E aí o que acontece? Como não podia mais o rei voltar atrás no decreto, porque não podia, gente, o rei assinou, não podia voltar atrás, mas ele poderia fazer um novo decreto. E ele assinou um novo decreto autorizando os judeus a lutarem para se defender. E aí aconteceu todo o desfecho dessa história. E aí vamos ler aí outra passagem bíblica. Filipenses 4:6. Quem puder abrir em Filipenses 4:6 e ligar o microfone e já começar a ler, agradeço. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Amém. E esse ação de graças que a Bíblia fala é realmente o jejum, que era o dia de ação de graças, onde o pessoal tirava, se abstinha de alimentos. Então, gente, quando a gente tiver qualquer coisa para decidir na vida, primeiro você para, ora e espera. Que foi o que Esther fez. Por quê? Quando acontece muitas vezes situações difíceis na nossa vida, o que é que a gente faz? Vamos falar a verdade muitas vezes. Pega o telefone para ligar para alguém. Não é a primeira coisa. A primeira coisa é a gente dobrar o nosso joelho e orar. E pedir um direcionamento a Deus. E, se possível, fazer tudo o que Esther fez. Tirar um tempo de jejum. E nesse tempo de jejum, a gente já viu aqui o que é que acontece com a nossa mente, com nossos hormônios.
no mundo espiritual, o que é que acontece? Então, a nossa tomada de decisão, com certeza, é muito mais assertiva. A nossa criatividade, com certeza, é mais assertiva. Por quê? No momento que eu estou ali, ansiosa, com a minha adrenalina em alta, cortisol em alta, eu não consigo nem raciocinar o que é que eu vou fazer. Então, como eu já falei para vocês, colocando em prática, quando a gente está assim, o que é que a gente tem que fazer? Não tomar decisão assim. Para, vai orar, vai jejuar, porque aí vai reduzir esses níveis de cortisol, de adrenalina, você vai se acalmar. Nesse momento, a sua mente vai te dar a resposta. Vai te mostrar um caminho que você deva seguir, que foi o que aconteceu com Esther. Naqueles dias de oração e jejum, ela teve todas essas ideias maravilhosas, que foi que salvou a vida dela e a vida do povo judeu. E essa história está sendo contada até hoje. Então, serve de lição para nós hoje. Aplicar na nossa vida, ora, busca Deus. Ponto 2. Entenda que nem todas as portas abertas a gente tem que entrar imediatamente. Esther teve a porta do rei aberta, mas ela não foi ansiosa de querer logo falar para o rei a sua necessidade. Ela achou uma outra maneira. Então, isso mostra que tem um momento certo da gente falar certas coisas para certas pessoas. Se você tem algo a resolver, não vá logo assim. O passo a passo eu já falei. Orar, jejuar, esperar. Mas se puder fazer o banquete e convidar a pessoa, vai ser melhor ainda. Porque dificilmente, gente, vamos sair agora daqui da Bíblia e vamos agora para a PNL. A PNL vai dizer que quando eu faço algo por alguém, eu instalo o gatilho da reciprocidade. Então, se eu fizer um banquete para alguma de vocês aqui, convidar você e te pedir alguma coisa, dificilmente alguma de vocês vão dizer que não. Fala a verdade. Eu não digo nem banquete. Se eu fizer algo para vocês, dificilmente depois eu pedir alguma coisa, vocês vão dizer que não. E o exercício dessa semana vai ser vocês continuarem o que a gente já passou na semana passada, praticando suas respirações ao acordar, ao dormir. Mas o exercício dessa semana vai ser o de Esther. Se você tem algo para resolver na sua vida, tire um tempo de oração e jejum. Ah, não tenho nada, Jucimar, para resolver na minha vida. Mesmo assim, tire um tempo de oração e jejum. Porque mesmo que você não tenha algo a resolver, a gente já viu aqui que o jejum e a oração vão reduzir o nível de cortisol e de adrenalina e, consequentemente, vai reduzir a ansiedade. E vamos para a Bíblia. Se eu estou em oração e jejum, eu estou o quê? Entregando a minha vida nas mãos de Deus. Se eu estou entregando a minha vida nas mãos de Deus, eu não vou ficar ansiosa. Porque a gente acabou de ler que quando a gente ora, jejua, a gente confia em Deus, a gente está entregando a nossa vida em Deus. Então, quando a gente entrega nosso caminho ao Senhor, como a gente leu, a gente crê que Ele tudo fará. Então, se Ele tudo fará, eu não preciso ficar ansiosa. Não é verdade? E aí, meus amores, me digam aí. Vocês entenderam a aula? Tem alguma dúvida? Me falem aí. Vamos lá interagir? Para mim foi ótimo, está sendo ótimo. Amém. E ultimamente eu estou vivendo assim. Glória a Deus. Amém. Entregando nas mãos do Amém. Senhor. E tudo Ele fará, não é? Ele não é a palavra dele, não diz? É. Tudo Ele fará. Fará sim, né? Tudo, porque tem coisas que nós que temos que fazer. Então nós temos que fazer o quê? Buscá-lo, entregar, confiar, descansar, não é? E sem ansiedade, porque eu mesma já passei por certas situações por causa de ansiedade que me deixaram lições assim, sabe? E que hoje, com amadurecimento, a gente vai, né? E com esse método aí.
de estar sempre entregando nas mãos de Deus, lendo a palavra, declarando a palavra, né? Porque a gente precisa, se Deus, se está escrito, é para se cumprir em nossas vidas. E para isso nós temos que crer, né? Amém. Tomar posse, tomar posse. E às Verdade. vezes a gente lê a palavra por ler, É. né? E na hora do problema, nem lembra o que Deus falou, o que Deus É. tem falado para as nossas vidas. Mas Deus é lindo e Ele usa pessoas assim maravilhosas como você para sempre estar nos levando, né? Para essa convicção de que temos um Deus, um Pai, que não somos órfãos, né? Não somos órfãos, e que Ele cuida de nós, e Ele cuida de tudo. Amém. Não é isso? Amém. Um cheiro, eu amo vocês. Sim, fale. Quem quer falar mais? Liga o microfone. Bom, uma coisa que eu quero falar é que aconteceu comigo no mês passado. Eu moro só, né? E eu estava em casa e agora chegou um homem na minha porta aqui, 3 horas da manhã, gritando, chamando, dando glória a Deus, aleluia. Abre Misericórdia. aqui, foi. Aí eu comecei a passar mal, tem ansiedade com Deus, eu fico desesperada. Mas aí eu disse, eu vou ligar para a polícia, peguei o celular ligeiro, e eu tremia porque eu moro só. Né? Aí eu disse, glória a Deus, aleluia, mas eu olhei pela janela e não era cristã. Sabia que não era. Era alguém que queria fazer alguma coisa. Aí eu peguei, depois eu respirei, aquela técnica da respiração, sentei na cama, respirei, e aí comecei a orar. Comecei a orar e afastar aquele homem da vida. E aí foi acalmando, aí quando eu vi, eu não vi mais, não tinha mais. Eu olhei assim pela janela, não tinha mais ninguém. E se a gente não parar, não respirar e não entender quem pode fazer por nós, a ansiedade toma conta. Às vezes, mas eu botei em prática a respiração e consegui. Amém. Porque se a gente não seguir esses passos, a gente toma decisões precipitadas. E o resultado vai ser ruim. Mas se a gente, dificilmente, se a gente seguir isso aqui, vai dar errado. Dificilmente. Tem decisão para tomar, é uma situação difícil, para, respira, ora, jejuma, leva diante de Deus, a sua mente vai começar a trazer o que você tem que fazer. E se é algo difícil, uma conversa difícil, uma situação difícil, não esquece do banquete. E depois me conta como foi. Eu queria te convidar para tomar um café. Não diga, porque a gente tem uma mania de dizer assim, eu tenho um assunto urgente para falar com você, uma coisa séria. A pessoa já vem armado, gente. Já vem também com ansiedade. Não. Olha, eu quero te convidar para tomar um café comigo. Olha a diferença. Aí chega lá, você preparou o cafezinho, você já orou, você já jejuou. Então, se você também já jejuou e orou, você também não vai logo atacar a pessoa, porque você vai estar com sua ansiedade baixa. Então, você vai lá tranquila e conversa o que tem que conversar. E com certeza, independente do que for, a resposta da pessoa não vai ser a mesma. Tá certo? Então, coloque em prática esses exercícios. Porque é colocar em prática os exercícios que vai trazer a gente o resultado do que a gente falou aqui. Porque de nada vai adiantar, é por isso que a gente, às vezes, acontece isso. A gente fica na igreja, ouve a palavra, não coloca em prática, é por isso que as coisas não acontecem, e depois a gente culpa a Deus, mas quem não colocou em prática? Fui eu. Então, a mesma coisa é aqui. Se a gente coloca em prática, na hora que vier o problema, vocês já sabem como resolver. Não vai lembrar de fazer isso quando chegou. O exercício da semana é tirar um momento de oração, um momento de jejum e se entregar a Deus, que isso aí já vai diminuir sua ansiedade. Continuar praticando as respirações todos os dias. E saber, como a gente diz, que o futuro, que as nossas vidas está nas mãos de Deus. E quanto mais a gente confiar nele, melhor pra gente.
que a gente vai ter um futuro de paz e prosperidade. Não importa o passado, não importa as dores emocionais que a gente carrega, que no momento das crises a nossa mente sempre traz, mas a gente faz o que a palavra diz. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança? Jesus Cristo. Deus. É Ele que me dá esperança. É Ele que prometeu que não importa como foi o nosso passado, Ele tem sempre um futuro de paz e prosperidade pra gente. Amém, gente? Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Milena? Gislene que tá aí? Na verdade, foi mais esclarecimento mesmo com relação ao jejum, porque eu já tinha o jejum uma vez, Sim. só que tinha essa clareza, eu acho que eu fiz mais e aí eu não tinha essa clareza do foco do jejum, Sim. da ansiedade, do que acontecia no controle. Eu acho que foi meio que Jesus estava falando, a gente vai meio no mecânico e a gente não sabe para onde é que está indo, vai imitando, vai fazendo sem ter realmente a concentração e o entendimento do porquê que a gente está fazendo. E hoje eu consegui entender o porquê do jejum e o porquê da oração. Aí eu acredito que essa semana, quando eu fizer, eu vou estar muito mais focada, eu vou estar mais concentrada, né, para poder surtir o efeito que deve Sim, ser. sim. E saber que seu jejum sempre tem que ser direcionado a algo. É a sua vida, são as suas emoções, é uma decisão que tem para tomar, é para o quê? A gente não. Porque se a gente fizer um jejum assim, é só jejum então para dieta, para queimar gordura. Eu tava meio que aleatória, assim, É. vou fazer um jejum, vou orar, mas vou fazer um jejum, mas tipo, não sabia para que eu tava fazendo. Sem tava consciência, né? Isso. Aí foi bem esclarecedor isso agora para mim, foi bem importante, né, para poder fazer o certo. Sim. Sim. Então, vamos encerrar. Então, peço vocês que respirem, façam suas respirações. A gente não pode perder o costume. Pai, nessa noite, queremos te render graças, te agradecer pela vida de cada uma, meu Pai, das tuas filhas que dispuseram esse momento para estar aqui, Senhor. Não porque eu tenha nada, Senhor, para oferecer, mas porque elas acreditam, Senhor, que tu, meu Deus, é poderoso e que o Senhor ainda usa pessoas, que nós podemos sim, Senhor, ser instrumentos para abençoar não só as nossas vidas e a vida das nossas famílias, mas para abençoar outras pessoas. Que o teu Espírito Santo possa fazer a obra, continuar fazendo a obra no coração e na mente de cada uma, Pai. Que cada palavra dita aqui possa cair em uma terra fértil e germinar nessa noite, em nome de Jesus, para que elas possam colher frutos e glorificar o teu nome através da vida delas, Pai. Porque é isso que eu creio, Pai, que nenhuma palavra será perdida, mas que essa palavra já caiu em uma boa terra, que é o coração e a mente de cada uma, Pai. Eu te peço, dá uma noite, um restante de noite na paz do Senhor Jesus Cristo, que elas possam dormir em paz e tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Ah,